boa tarde a todos. Como já foi apresentado, né, sou o Thiago Magro, sou diretor de vendas aqui na Zscaler do Brasil. Nós começamos esse trabalho ano passado com um investimento grande que foi feito na região. Então, a Zscaler é uma marca muito conhecida nos Estados Unidos, Europa, Ásia, e agora a gente vem para o Brasil com essa missão de também trazer, né, todos os benefícios que a gente tem na área de cyber para a nossa região aqui. Então, é um prazer falar com vocês. Vou passar a palavra para o Antônio para se apresentar também. Um prazer estar aqui, boa tarde a todos. Sou da Cyber Security na Globo, na área de compliance e arquitetura. Desafio muito grande de padronização, de novas soluções, de ouvir o mercado, implantar coisas novas ali. E esse tema é um tema bem polêmico, um tema bem amplo, né? A gente pode passar a tarde aqui inteira conversando à noite, ficar no rap conversando sobre isso. Mas é um desafio grande estar aqui, ouvindo a opinião de todo mundo, coletando coisas novas para levar para lá e implantar, né? Isso que é importante. Obrigado por estar aqui. Boa tarde a todos. Eu sou Anderson Crispim, superintendente de segurança e privacidade, uma das maiores empresas de BPO hoje no Brasil e também no mundo, né? Então, eu brinco que no meu segmento hoje as pessoas entram e as pessoas saem igual eu troco de roupa. Então não tem desafio, imagina, você acha que eu vou ter desafio? Então, esse tema é muito latente, veio muito forte agora por causa até da pandemia, ou seja, como a gente alocar as pessoas trabalhando em casa, como eu prover infraestrutura, só que a gente tem que manter o ecossistema funcionando. Então é um tema muito relevante que a gente tem, como ele disse, vai ficar aqui 2, 3 dias falando sobre isso. Vamos tentar consolidar um pouco aqui, né, em 30 minutos. Eu acho que quando a gente fala hoje de desafios, de problemas, né, você tem, como vocês comentaram, a pandemia, você tem uma grande transformação acontecendo de aplicações. Então, o que era data center agora é qualquer lugar, é cloud, né, múltiplas clouds. E você tem também o desafio dos usuários, né, o que ficava tudo dentro de casa, num escritório, hoje em dia isso está também em qualquer lugar. Então, esses desafios, ele abrem espaço para inovação. E eu acho que o SaaS ele vem para isso, para trazer uma resposta, né, para que a gente consiga endereçar alguns desses desafios de uma forma diferente do que a gente vinha fazendo. Olhando essa jornada hoje de SaaS, que basicamente quando o Gartner começou com esse termo, é muito sobre eu entregar as políticas de segurança mais próximo do usuário, né, não importa onde eles estejam. Então, olhando um cenário legado, onde eu tenho um centro de gravidade, que eu trazia o tráfego para dentro de um data center, para ser inspecionado, para sair, hoje isso está distribuído. Então, o SaaS ele vem para conseguir entregar isso na ponta. Como que vocês hoje estão vendo, né, dentro da Globo, esse desafio? Já é uma jornada? Já começaram? Conta um pouquinho para a gente. Na Globo, acho que o mercado inteiro foi surpreendido com a pandemia. E nós tivemos que tomar algumas decisões lá em 2020, né, no início ali de março de 2020, sobre como colocar o usuário em casa, nossos funcionários em casa, e dar segurança para ele acessar o nosso ambiente interno, sem que houvesse um impacto de segurança grave ali, principalmente por conta da credencial. Acho que o ponto principal, a gente pode até separar aqui, é falar, poxa, a gente tem que proteger a credencial dele, que é o ponto principal de um ataque, hoje em dia. A gente está ouvindo direto palestras aqui, todas elas batem no mesmo ponto. Assim. O IAM é importante, porque ali começa muitas coisas. Como é que você entrega uma VPN que você tira o teu data center que está no teu cercadinho ali, e agora você coloca ele dentro da casa do usuário, né? Você estendeu a VLAN, estendeu a rede para dentro da casa dele. Então ele está com qualquer dispositivo conectado, e você tem que entregar segurança para ele. Na Globo foi bem complexo. Sendo bem sincero, foi bem complexo. Porque nós tivemos que colocar algumas camadas de segurança, porque naquele momento não tinha condições de a gente implantar um produto como o SaaS para entregar a segurança que ele proporciona. O SaaS não era um tema antes da pandemia ou já era discutido? Não era discutido. Não era. O seu microfone acho que parou de funcionar. Ele perguntou se o SaaS era discutido antes na Globo. Voltou. 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 Se na Globo a gente já discutia SaaS antes. Não, a gente não discutia SaaS antes. Na verdade, VPN na Globo era uma VPN só para suporte. Era um nicho muito restrito. E quando você coloca 16 mil funcionários de casa, que é o nosso nicho hoje, grande parte de 4.500 funcionários de tecnologia que precisam acessar alguma coisa, muitos deles com acesso privilegiado, né, com uma credencial privilegiada, você tem que proteger. Então, assim, cara, como é que a gente faz isso se a gente não tem, primeiro, o budget, segundo, o desafio de trazer essas camadas ali. Mão de obra. Operação para isso. Uhum. Né?
até complementar. Não sei se lá para mim foi assim, Acho que né? na Alma Viva também tem um pouco disso, né? Na Alma Viva foi mais complexo ainda, tá? Mas eu só queria retomar um pouquinho o conceito do SaaS. A gente já traz isso de casa, né? A gente, quando não existia a tecnologia que nós temos hoje, então estávamos no momento on-premise, então a gente já tinha isso dentro de casa, a gente já fazia isso, a gente já travava tudo, não era qualquer um que se logava na rede, não era qualquer um que acessava. Então a gente já tinha o conceito implementado. Acho que o grande desafio foi como que eu vou saber quem está acessando, aonde está acessando, como está acessando e de que forma está acessando. Eu acho que essas grandes perguntas é o que traz o desafio para a gente, né? Para a gente foi pior ainda. Imagine que um call center hoje, a ideia é 100% presencial. Então a pessoa está lá, 6 horas bonitinho, está lá no 2x2, tem todo um script, tem todo um processo para fazer o melhor atendimento. E mesmo Quantos usuários vocês têm hoje? 13 mil colaboradores. Tá? Em 3 turnos de trabalho, nós temos vários sites no Brasil inteiro, então assim, é um número muito alto. Então imagina assim, ó, amiguinho, amanhã você está em casa, tá? Cara, foi uma bagunça bacana, interessante, de desafio, porque amanhã tem que estar todo mundo em casa. Então aí vem as tecnologias, quem acessa? Vai acessar por onde? Qual a melhor tecnologia? Vai usar a virtualização? Vai usar a nuvem? Vai usar isso? No primeiro momento a gente assumiu o risco, porque é muito mais fácil a gente colocar a operação para funcionar e assumir o risco e ter o cliente satisfeito e ter todo mundo atendendo, acontecer igual o outro player que aconteceu aí e ficou mais de 3 semanas fora, gerando impacto para todo mundo. E depois a gente veio lá com o caminhãozinho, consertando tudo e colocando controles, colocando desafio. Depois a gente colocou a VPN, depois a gente colocou o MFA. Então assim, a gente fez um processo totalmente contra, porque o momento precisava. Então a gente tinha aí 24 horas para colocar a operação em casa, para colocar a funcionar. Então foi uma operação de guerra. Então muitos riscos foram assim. Só que hoje a gente já vê diferente o cenário. Tipo, hoje eu já sei quem precisa acessar, e aí eu fico nesse dilema. Ele vai acessar da onde? Qual é o controle que eu vou colocar para validar que realmente ele está vindo de um lugar válido? É de algum dispositivo meu ou é um dispositivo de terceiro? Esse dispositivo de terceiro, ele tem as políticas minhas de segurança ou não tem as políticas de segurança? Tem pelo menos um antivírus para poder fazer alguma coisa? Então, assim, nosso desafio é muito bacana porque só aumenta o desafio. Acho que bacana que para você efetivamente colocar Zero Trust, efetivamente colocar um conceito de SaaS, um SaaS para funcionar, você precisa ter visibilidade. Você precisa saber, é o que ele falou, precisa saber quem está logando, precisa saber quais são os dispositivos. Mesmo que eles não digam para a gente quais são, mas a gente tem que saber quem está tentando fazer. E se aquilo ali é legítimo ou não é legítimo. Sim. Né? Eu acho que o SaaS acabou popularizando muito o termo, né? Hoje em dia tudo é SaaS e tudo é Zero Trust. A gente tem que tomar um cuidado com isso. Existe hoje também, por conta de mão de obra escassa, que está muito difícil na área, uma tendência muito grande às plataformas assumirem essa grande parte da responsabilidade. Então a gente, né, como empresa, a gente traz muita inovação para isso, para que a gente tire o peso de onde vocês estão, né, do cenário que vocês estão. A VPN, a gente sabe que ela tem diversos problemas, é uma tecnologia muito legada, e a gente percebe que tem um potencial grande de transformação acontecendo. Então parte do nosso papel é trazer essa inovação. Hoje, tanto na Globo quanto na Alma Viva, vocês percebem essa pressão em relação a todo esse stack que vocês tiveram que mover, né? Todas as soluções que tiveram que implementar? Essa pressão em cima dos times de operação, ela é latente, ela existe? Vocês têm perdido, né, funcionários por conta disso? Conta um pouquinho pra gente disso. Na Globo, a gente tem um modelo híbrido hoje. Eu acho que a fase 0, vamos colocar assim, de colocar todo mundo em casa, dar um duplo fator na VPN, foram coisas que a gente fez e beleza. Era o que estava disponível, né? O que precisava fazer. Tinha que fazer alguma coisa. Tinha que fazer alguma coisa. Então colocou uma duplo fator na VPN. A gente estava num momento muito complexo de junção das empresas. A Globo estava se juntando, as 4 empresas estavam se juntando. Era um ambiente muito assim, diferente um do outro. Hoje a segurança, né, você tocou num ponto importante. Hoje a segurança, ela olha todas as marcas ali embaixo da Globo, ou você ainda tem isso não. Separado? Hoje a área de segurança da Globo, ela vê todas as marcas Globo. Antes não era, antes era separado. Antes nós tínhamos a TV Globo, tínhamos a Globo.com, tínhamos a Globosat, tínhamos a Som Livre. E agora não, agora o time de segurança é único, ele é linear, ele é cross, para todas as marcas, né? Tanto dos canais fechados, tanto dos canais digitais, tanto dos produtos digitais. Mas a pressão hoje é você trazer uma melhora para a operação, efetivamente, porque você tem um time que está sustentando, um time que está
tendo um overhead de chamado, um overhead de problema, pô, o meu token não funciona, o meu token... Você começa a melhorar esse ambiente. Então é nessa hora que a gente fala assim, poxa, tá na hora de a gente olhar o que a gente pode ter de disponível no mercado para a gente melhorar isso. Pode ser uma melhora do nosso que a gente já tem lá, ou trazer alguma coisa realmente de mercado, assim, um SaaS, um produto efetivamente para melhorar a operação de ponta a ponta, né? Tanto para a operação efetiva, quanto para melhorar a tecnologia que está entregando para o usuário aquilo ali seguro, entendeu? E como é que foi na Alma Viva também? Existe essa pressão? Vocês devem lidar com muitas camadas ali, né? Sim, a gente tem várias camadas de segurança, porque embora a gente é uma empresa só, eu tenho microempresas dentro da empresa. Então isso é muito bacana. Muito parecido com você, que agora unificou, mas tem muita empresa dentro de uma mesma empresa. Isso é muito bacana. Só que a ferramenta eu vejo para mim como um processo operacional que me gera potencialização. Ela sozinho faz milagre? Não, eu preciso ter pessoas que façam inteligência, eu tenho que ter informações que me tragam, eu tenho que ter um bom threat intelligence para funcionar, porque não adianta ser eu ter uma ferramenta top de mercado, lindo, maravilhoso, que vai me automatizar, mas como que eu vou fazer a gestão, né? Como que eu vou fazer a melhoria daquela ferramenta? Será que ela tá legal? Tem patch para corrigir? Então assim, a ferramenta é bacana porque ela te tira o ônus operacional, show de bola. Então ela te automatiza muita coisa, mas eu crio um outro problema. Eu tenho que gerenciar a ferramenta. Então eu tenho que colocar inteligência, eu tenho que pegar o time de threat intel, tá comigo e trazer o que está acontecendo, é falso positivo, é comportamento, enfim, eu preciso ter o ecossistema funcionando, senão mais cedo ou mais tarde a ferramenta vai para o fracasso. Acho que você tocou num ponto que é central também numa estratégia SaaS. Quando a gente fala de simplificação, né? Hoje, múltiplas camadas, você vai ter que lidar com toda essa operação, você vai ter que lidar com políticas espalhadas, você vai ter que lidar com atualizações, né, em várias camadas, segregação de rede é algo que é praticamente diário esse trabalho. Eu acho que o SaaS ele vem para simplificar, uma vez que você começa a trazer tudo dentro da mesma plataforma, né, dentro do mesmo ecossistema. Vocês têm hoje desafios também, né, falando de políticas descentralizadas, de diferentes ambientes, data center, cloud. Como é que está essa questão de movimentação de aplicações para vocês? Globo, a gente está no movimento do Move to Cloud muito forte, né? Primeiro, até divulgado já, a gente tem uma parceria com o Google fortíssima, apesar da gente ter todas as clouds lá, só falta Alibaba, não chegou ainda. Uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Aliás, a gente usou nas Olimpíadas de Inverno, mas enfim. É muito híbrido, assim. E você tem realmente ainda políticas descentralizadas. E aí você fica pensando, poxa, eu vou olhar aqui como é que estão nossas contas da AWS, vou olhar como é que estão as do Google, vou olhar meus subscriptions da Azure, mas e o meu data center? E como é que está a política de GPO? Como é que está a política das... Então assim, você protege de um lado e tem um outro lado ainda descoberto. Aí você começa, poxa, mas a minha rede está segregada? Eu comecei a colocar, então tem que olhar para aquilo ali para melhorar, separar um pouco. Então aí entra o conceito de Zero Trust, né? Poxa, que existem outros processos que ajudam a gente, assim, processos de vulnerabilidade, porque é ali que eu vou isolar um ambiente que é mais crítico pelo ponto de vista de vulnerabilidade para ser acessado ou ser atacado. Então você começa a colocar coisas agregadas a esses conceitos de entregar para o usuário um SaaS para ter um fim a fim, criptografado, resiliente, que ele não vai ter problemas, mas você tem que olhar para a sua rede para que ela também não seja um ponto de problema para você. Então aí que entra, você tem que olhar para ele e outros processos vão agregar. E eu vejo que não é só isso, né? Eu acho que assim, o amiguinho do outro lado, ele sabe que você tem isso, ele sabe que você tem um conceito de SaaS, ele sabe que você tem um AF, ele sabe que eu tenho muitos... Cara, ele já sabe de tudo, cara. E assim, qual é o nosso desafio com o Zero Trust? Como que eu consigo bloquear um cara válido? Esse acho que é a cereja do bolo. Como que eu vou conseguir identificar pelo comportamento que aquele amiguinho que, teoricamente, eu meti o carimbo lá, tá verde, né? Pode entrar, o Zero Trust falou, você é o cara bonitinho, mas ele não é o cara bonitinho. Né? Eu acho que... O famoso made in build, quando a gente estudou lá atrás, exato. Made in build, não, o cara tá agora fazendo isso. Então, assim, e o cara não faz o made in build, ele pega lá, os 2 últimos eventos que aconteceram de incidentes, foi em cima de credencial válido. Então, assim... Sim, é um usuário válido acessando, né? Eu acho que a gente teve uma discussão muito grande dentro das Zscaler mesmo, em relação a ZTNA. É uma plataforma muito madura, né? A gente já faz isso há bastante tempo. Antes do Gartner ter o termo SaaS Zero Trust, a gente já fazia acesso privado. E esse acesso válido é realmente o grande desafio, porque ele tem uma credencial, ele é um usuário, ele está numa localidade válida, ele vai acessar algum ambiente. Para isso, a gente começa a trazer uma resposta que é a questão do deception, né? Que é como
você conseguir colocar dentro do seu sistema os decoys que simulando alvos mais fáceis de serem acessados, e quando esse cara mal intencionado começa a escanear, é onde você vai ter a possibilidade de suspender e bloquear esse usuário. Então assim, isso que é legal, o desafio ele acontece e você vê que a tecnologia ela vai também ao mesmo tempo dando a resposta. E é sempre um jogo de eu dou uma resposta e você muda um ataque, aquela coisa, e a gente vai caminhando. A gente precisa tentar burlar o atacante, né? Sim. Engraçado que na Globo, como a gente não era uma empresa só, a gente sempre brinca, eu estava até com um amigo que trabalhou com a gente lá, ele sempre falava isso, pô, a gente tinha muita sorte na TV Globo na época, porque quando alguém falava assim, pô, eu vou atacar a TV Globo, ela atacava o Globo.com. Ela estava disponível, né? Era o que tava... Era o mais fácil para ele achar. Sim. Eram os portais, né? O G1, o portal Globo.com, ele queria atacar a TV por causa do Jornal Nacional, por causa de alguma coisa ali, notícia. E aí ele acabava atacando no lugar errado. E lá a gente tinha algumas camadas de proteção que bloqueavam a gente. Então a gente meio que fazia um joguinho com o atacante. Sim. Agora não tem mais isso. Agora a mesma área de segurança tem que responder por tudo lá. Sim. Mas... Você comentou um ponto legal, desculpa, te cortei. Não, eu acho que esse lance da gente ter que criar artefatos que não são os reais, porque ele acha que ele acha que está atacando algo correto, mas não é importante para a gente tirar da gente um pouquinho essa visão, né? A gente acredita que é uma das melhores formas, né? Por isso que a gente trouxe isso para o produto também, o fato de você conseguir simular para que um usuário válido, mal intencionado, consiga ser identificado antes de conseguir causar algum dano, né? Você comentou um ponto que eu queria trazer que eu acho que é bem legal, o fato de vocês usarem diversas clouds, né? Então a gente usa, e isso acontece muito nas empresas por conta da pressão que o time de desenvolvimento traz. Geralmente é o time de desenvolvimento que vem com alguma coisa nova, alguma inovação, ele fala, cara, isso precisa rodar no Alibaba Cloud. E aí como é que a segurança ela consegue se adaptar para permitir que isso aconteça? E aí eu acho que esse é um dos outros fortalezas do SaaS. A resposta que o time de segurança dá, a velocidade, e ela não vai bloquear mais inovação. Ela deixa de bloquear, ela passa a jogar junto com os times de desenvolvimento. Mas não é o time de desenvolvimento, tá? Pode ser negócio também. Porque o meu maior problema, não sei se vocês têm lá, é o negócio. Porque foi lá, apresentou, fez aquele PPT show de bola, o cara vai, compra, aí bate lá na gente e fala, tem um trem novo. Você, oi? Da onde veio? E aí entra a ferramenta bacana, porque ela começa a falar, cara, isso aqui eu não conheço, isso aqui não está dentro da sua inteligência, não é o seu comportamento, deny isso aqui. E aí a ferramenta entra como uma boa solução para você justamente não pegar esse tipo de desafio. Isso quando você não tem o pessoal usando recursos sem nem o time de segurança saber. Isso aí, bem-vindo ao nosso mundo, normal. Isso aí é o nosso mundo. Eu tô no evento da minha equipe aqui, a gente está tratando justamente de um caso que a gente não sabia que existia. Então, assim, a gente está durante o evento trabalhando sobre isso. Normal, chegou aqui, ó, chegou um e-mail assim, tem um negócio para você validar, mas do que se trata? Não sei. Eu falei, cara, gente, pera. Nós implementamos SaaS num cliente grande, foi muito engraçado que ele começou a aplicar as regras efetivamente nos usuários e subiu um monte de reclamação do pessoal usando o Trello. Aí o cara falou, mas cara, quem que usa Trello aqui dentro, sendo que a ferramenta corporativa é da Microsoft? Aí o cara falou descobrir, alguém tinha passado o cartão, passaram o cartão da própria área, compraram, estão utilizando informação sensível sendo jogada. Mas eu acho que, assim, desculpa te contar, eu acho que a área de negócio ela demanda mesmo. É ponto. Isso não vai parar. Isso não vai parar. Mas assim, existem algumas situações que nem a gente na área de tecnologia consegue segurar. Porque, por exemplo, eu até ouvi hoje aqui, é bem falado, assim, bem colocado. Gente, vai subir um banco Oracle, tem que colocar na Oracle, é mais barato. Vai subir um SQL, vai colocar na Azure, porque é mais barato. Vai subir algo que seja, mais resiliente, que é escalável, vai para o Google. Não tem como fugir disso, porque cada uma vai ter a melhor entrega. Porque a gente tem que fazer o que você falou, não ser blocker para a tecnologia. Como a gente faz isso, né? Acho que esse é o desafio. É o ponto central para a gente, como área de segurança, não ser blocker para nada. A gente tem que ser enabler do negócio, tem que estar próximo. E é uma mudança que aconteceu muito na Globo, foi isso também, assim, a nossa aproximação ao negócio. A gente está lá mais próximo, ouvindo o que eles querem, e aí a gente entram outros conceitos também, né? Security by design, privacy by design, para a gente poder ouvir o que eles querem fazer, para a gente tentar, de alguma forma, se antecipar ao cara que passa o cartão de crédito, coloca um Trello e não usa o planner, entendeu? É mais ou menos isso. Eu acho que esse é um ponto válido. A gente tem muitos cenários onde antigamente falava muito, né, cara, área de segurança, ela bloqueia. E a gente percebe que o fato de você usar uma solução mais moderna, ela permite essa sinergia muito maior.
Então eu tiro o meu time de ficar criando regra de firewall, ficar criando segregação de rede, eu começo a olhar estrategicamente o que eu estou fazendo, quem está acessando o quê, por quê, o que mais eu posso acessar. Para a gente é um privilégio enorme quando você pega um cliente e fala, cara, eu estou usando a solução e hoje eu consigo, como área de segurança, ter discussões estratégicas com a área de negócio e a área de desenvolvimento, oferecendo solução. O cara fala, cara, eu nunca ofereci solução, né? Eu sempre fui o cara que falava não. Agora eu estou vendo uma saída, eu falo, cara, vamos usar uma outra cloud, tem um preço menor, tem uma ferramenta mais nova, né? Isso começa a mudar. Eu falei isso hoje, né? Ou seja, a gente muda a nossa parte de quebra o paradigma, que a área de segurança é o não para tudo, e vira a área facilitadora de apoio para o negócio. Quando você consegue fazer esse mindset dentro da empresa, cara, vai embora. Porque você ganha outro problema, tá? Você sempre ganha problema, relaxa. Você vira o ponto focal da empresa, de tudo que for passar, você vira gargalo que vai passar em você. Fica bacana porque você consegue apoiar todo mundo, consegue colocar as coisas com segurança. E aí eu vejo que a ferramenta te ajuda, porque ela pega todo o processo. Então, a partir do momento que você tem lá o conceito do SaaS, é o seu conceito do Zero Trust, que você deixou toda a inteligência configurada, tudo aquilo bonitinho dentro do comportamento que você definiu como regra da sua empresa, cara, 80% está no automático. Você vai focar 20%. E aí você põe o time lá para focar os 20%, trata, chama o cara, conversa, Sim. aceita risco, põe na lua, sei lá o que o cara faz, mas trata 20%, você não trata 100%. Com isso a operação fica melhor, né? Sim. Você acaba diminuindo um pouco a pressão de entregar. Você precisaria de um time gigantesco para fazer. Exatamente. Você não precisa mais. Você não tem, nem se você quiser, você não vai ter esse time Exato, gigantesco. não vai. Você vai focar no que é importante. Sim. Né? Os 20% são importantes, é Sim. isso. Eu acho que tem um ponto também que ele é bem relevante. Quando você fala de inovação, tem muita questão cultural dentro das empresas, né? A gente conversa com empresas de todos os tamanhos, todos os segmentos. E a gente percebe que tem um pessoal que ele é mais confortável com o que ele está acostumado a utilizar. Né? Quando você fala, cara, eu estou trazendo aqui algo que a cloud fez muito com a parte de servidores, de data centers, né? Que você começa a consumir como serviço, o SaaS é um pouco isso. Eu começo a consumir rede de segurança como serviço. Né? Eu vou delegar isso para uma plataforma estruturada, porém você esbarra nas questões culturais. Então muitas vezes não é nem tecnológico o problema, é problema cultural. O cara fala, putz, cara, mas eu não estou seguro de tirar o meu firewall aqui, de tirar minha VPN, que é o que eu sempre acreditei a minha vida toda. Não, eu sou muito mais confortável que as operações trabalhem na nuvem. É muito louco, eu vou falar agora, mas faz parte. Eu tenho muito mais segurança que tudo for para a nuvem, porque você já tem pelo menos uma infraestrutura e tem alguém cuidando, do que você ficar com isso em casa, porque você tem toda a lição de casa para fazer e sempre vai ter algo exposto. Então assim, você vai estar sempre com aquela sensação de enxugar o gelo. Minimamente a nuvem vai te entregar pelo menos um dashboard de problema, né? No mínimo. O mínimo. E os grandes clouds, pelo menos, têm um modelo de governança, maturidade já estabilizado. Exato. Então já está mais tranquilo. Aí você pensa na política, você pensa em como implementar uma política para você ter um dashboard mais resiliente ali, do que realmente é importante, para não alertar coisas que são desnecessárias, você começa a olhar outras coisas. Sim. Assim, E acho que o que é legal também é a velocidade com que você consegue consumir essa inovação, né? Sim. Quando você está como serviço, se tem alguma atualização, alguma grande funcionalidade nova, né? A gente hoje, por exemplo, usa com o mesmo cliente, eu consigo entregar toda a plataforma SaaS, mas você não precisa consumir toda a plataforma de uma vez. Você começa com pequenos passos e você vai consumindo isso como serviço. É incrível, o SaaS nesse ponto de vista é incrível porque você consegue realmente modular ele e entregar o que ele precisa, né? Isso é fato. E assim, para o usuário ele é transparente para ele. É fácil, é plug and play. Ele clicou, está logado. E aí ele faz tudo o que ele precisa. Eu acho que a área de segurança passou a ser nível quando ela consegue entregar para ele sem o cara perceber. Entendeu? Cara, eu tô aqui, eu tô seguro. Não preciso fazer nada. Só que dei 2 cliques e estou logado, entendeu? É legal isso. Sim. E acho que aqui entra um ponto legal também, falando de times de desenvolvimento. Quando a gente olha o desenvolvedor, a gente viu muito isso acontecer durante a pandemia, cenários onde um mesmo desenvolvedor, né, com um projeto, ele tinha que se autenticar em, por exemplo, 3, 4 VPNs diferentes para poder executar o trabalho. Né? Quando você vem com um SaaS, você fala, amigão, você se autentica uma vez e você acessa GCP, Azure, Oracle Cloud, AWS, é o mesmo, você já está autenticado. Né? Então o SaaS ele já vai te colocar, né, nesses destinos de forma direta, rápida, com visibilidade, então eu te logo tudo o que acontece. E para o desenvolvedor acho que é um grande impacto. E aí a gente começa a mudar a relação. Eu deixo de ser o cara que fala, cara, não sou... quem que gosta de VPN, né? Eu não conheço nenhum desenvolvedor que fala, esse cliente funciona muito bem de VPN. Ainda mais se a gente fala de Linux. Cara, um desenvolvedor usa Linux, então aí é... VPN mais PAN, né, Meire? Colocar um VPN mais um PAN no meio, o desenvolvedor não quer. Não quer. Mas tem um ponto bacana quando você traz esse processo de SaaS, que aí é onde é uma dor de cabeça para nós, segurança, é que hoje o desenvolvedor ele trabalha para a empresa A e para a empresa B. Normal isso.
o Seize te dá essa segurança, porque você travou para o cara mexer só no seu mundinho. Então eu consigo travar o cara não sair daquele perímetro que você criou. Então ele te dá mais um grau de segurança muito importante que a gente, com o nosso dia a dia, a gente não olha. Mas é muito importante saber que não tem uma oportunidade de vazamento de informação, não tem uma oportunidade de vazamento de código, porque já está blindado para ele só acessar o seu ambiente. Se o cara for tentar acessar outra coisa, o cara vai ter que deslogar do seu e ir lá novamente. Então te gera um controle maior na usabilidade do dia a dia dele. Legal. E protege, porque é o mesmo dispositivo, né? Protege o dispositivo, muito bem observado. É o mesmo dispositivo, que está sendo o outro, daqui a pouco ele vai um malware lá, pronto. Ferrou. Um SaaS, ferrou. Um SaaS, pelo menos, você protege aquilo Se ali. for VPN, então vai disparar em todas que ele está conectado. Exatamente, entendeu? Cara, a gente está chegando no final do papo, pessoal. Assim, como vocês falaram, acho que é papo para a gente falar aqui uma semana. Mas eu queria terminar perguntando o que está no roadmap de vocês, né? O que vocês estão olhando, o que vem por aí, tanto na Globo quanto na Alma Viva, o que vocês estão... Quais são os próximos passos de inovação para vocês? A gente tem olhado muito como a VPN nossa, né? Vamos colocar assim, na pandemia foi algo que já passou, está organizada, porque a gente conseguiu, dentro da VPN também, apesar de ser hoje ultrapassado, né? Um conceito ali difícil de você ainda tem duplo fator e tudo mais, mas a gente começou a microsegmentar a própria VPN para o usuário. Então, se eu sou de um departamento X, eu tenho que logar e ter acesso a um grupo de coisas, não libera a rede inteira para ele. Então a gente microsegmentou aquela VPN para ele. Só que a gente passou para um outro step que é olhar para a rede, né? E nesse ponto, a gente está olhando tanto para o ambiente cloud e implementando ali coisas de microsegmentação para a rede, justamente para a gente proteger o outro lado, que é a credencial. A gente está com, vamos colocar assim, na Globo a gente está confortável da forma que está para a credencial, e agora a gente está olhando mais para a rede em si, porque por conta até da unificação das redes das próprias empresas, das nossas empresas, entendeu? Legal. Para mim, o que eu estou pensando no roadmap é assinar o equipamento. Tá? Ou seja, se eu conseguir colocar o meu carimbo lá, que aquela máquina foi validada por mim e eu emiti o carimbo, acredito que eu consigo reduzir o risco de alguém usar uma credencial válida, porque não está vindo de um ambiente meu validado. Entendeu? Depois a gente pode discutir sobre deception para o cara que está vindo de um ambiente. Não, isso eu quero matar mesmo, isso aí eu tô afim de matar mesmo. Então a ideia é que se o cara é meu funcionário, meu colaborador, prestador de serviço, enfim, está prestando serviço, então eu vou lá, meto carimbo no equipamento e a minha inteligência vai lá, esse cara é válido porque ele está assinado, ele está bonitinho. Se tem algo desse comportamento diferente, accionar para você que você não faz parte do processo. Mesmo que tenha uma credencial válida, mesmo que vazou alguma coisa, ele não vai conseguir entrar na sua rede porque ele vai precisar do outro fator, que é o equipamento do cara. Aí vai ter que pegar o cara. Anderson, Antônio, acho que foi um grande prazer, né, dividir aqui esse pouco tempo com vocês. Espero que a gente continue essas conversas aí.